Olha que máximo esse livro que está aparecendo aí na tela, Seize the Time, que trata da trajetória da professora e filósofa estadunidense Angela Davis, que desde a década de 60 luta pelos direitos da população negra e das mulheres norte-americanas. Olha um trecho da descrição deste livro. Inspired by a private archive and featuring contemporary work by artists who acknowledge the continued relevance of Angela Davis' experience. E podemos entender em português da seguinte forma: inspirado em um arquivo privado e apresentando trabalhos contemporâneos de artistas que reconhecem a relevância contínua ou contínua relevância da experiência de Angela Davis. Bom, nesse trecho temos a palavra acknowledge. Acknowledge e acknowledgement. Você já conhece essas palavras? Então fica aí para acompanhar o que significam e como utilizá-las adequadamente. O que significa acknowledge e acknowledgement? Bom, acknowledge é um verbo, reconhecer, e acknowledgement, o substantivo, reconhecimento. A conjugação do verbo acknowledge no presente simples ocorre da seguinte forma: I acknowledge, eu reconheço. You acknowledge, tu reconheces, você reconhece. He, she ou it, ele ou ela reconhecem, acknowledges. We acknowledge, nós reconhecemos. You acknowledge, vocês reconhecem. E they acknowledge, eles ou elas reconhecem, ou elos também na linguagem neutra. Bom, e o acknowledge será conjugado conforme o tempo verbal da sentença. No passado, por exemplo, no passado simples, no simple past será acknowledged. E no futuro será will acknowledge. Esse termo é usado, por exemplo, quando você chega em um lugar, como no trabalho ou na escola, e a pessoa que lá trabalha faz um gesto ou balança a cabeça, indicando que está ciente da sua chegada. Em nossa língua, em português, também dizemos esse termo como cumprimentar. Em inglês, para essa situação em particular, optamos pelo verbo acknowledge. Observe. I was aware of his stare, but I refused to acknowledge him. Então, eu estava ciente do seu olhar, mas me recusei a reconhecê-lo. Por outro lado, é possível utilizar essas palavras em contextos bem diversos, porém também associado à ideia de reconhecimento. Repare no seguinte exemplo: He failed to acknowledge my departure as I returned to our room. Então, ele não reconheceu ele falhou, em reconhecer a minha saída, a minha partida, quando eu voltei para o nosso quarto, ou tão logo voltei para o nosso quarto. Um outro exemplo é sometimes you need to acknowledge the path at your feet and just go with. Então, às vezes, você precisa reconhecer o caminho a seus pés e seguir em frente. Um terceiro exemplo com o uso do acknowledge, atrelado ao sentido de reconhecimento, de reconhecer algo ou alguém, é o a seguir. I want to acknowledge the very generous contributions which have been made over the years by the public. Então, podemos entender aqui da seguinte forma: quero reconhecer as contribuições muito generosas que foram feitas ao longo dos anos pelo público. Ou ainda, we have to acknowledge that something is wrong with the system. Então, temos que reconhecer que algo está errado com o sistema. Então, caso você queira admitir que algo é um fato, é real, pode empregar a palavra acknowledge como no exemplo. We need to acknowledge that we do see difference in skin color, but need to be careful not to consciously or unconsciously ascribe negative meaning to the colors that we see. Então, entendemos isso de que forma, em português? Precisamos reconhecer que vemos diferenças na cor da pele, mas precisamos ter cuidado para não atribuir, ascribe, consciente ou inconscientemente um sentido negativo às cores que vemos. No vídeo aqui do canal, em que trato do vocabulário relacionado a questões raciais, em inglês, com os significados de marrom, brown, people of color, pessoas de cor, POC, the N-word, black, usei a palavra acknowledge. Por exemplo, for some, this phrase sets white as the default, saying they are white people and they are other people, and lacks the nuance that would otherwise acknowledge the vastly different ways
intensities, and rates that these individual populations experience races. Que entendemos da seguinte forma: para alguns, essa frase define o branco como padrão, dizendo há pessoas brancas e há outras pessoas, e deixa uma lacuna para a nuance que, de outra forma, reconheceria as diferentes formas, intensidades e graus que essas populações individuais experienciam, vivem o racismo. Por outro lado, acknowledgement significa reconhecimento e tem a função de substantivo. Por exemplo, I'm so glad that she received a special award in acknowledgement of all her hard work, que posso compreender em português da seguinte forma: fico tão feliz por ela ter recebido um prêmio especial em reconhecimento a todo o seu esforço, a todo o seu trabalho. Um outro exemplo com o uso do acknowledgement seria the president's resignation appears to be acknowledgement that he has lost all hope of keeping the country together. Então eu tenho aqui a renúncia do presidente, parece ser um reconhecimento de que ele perdeu toda a esperança de manter, né, o country, o país unido. Um outro exemplo que poderíamos ilustrar aqui o uso do acknowledgement seria he appreciated her acknowledgement of his maturity. Então ele apreciou o seu reconhecimento, o reconhecimento de sua maturidade. Em mais aqui um terceiro, né, um outro exemplo que eu posso compreender da seguinte forma em português: esse foi o primeiro reconhecimento do governo, da existência do serviço. Acknowledgement também pode ter o sentido de agradecimento. Essa é uma seção muito comum em livros e artigos acadêmicos, como no exemplo, the acknowledgement section in a book is where you recognize that and thank everyone who helped with your book. Que eu posso compreender da seguinte forma: a seção agradecimentos em um livro é onde você reconhece e agradece a todos que ajudaram você com o seu livro. Então, lembrando, o verbo acknowledge equivale a reconhecer e o substantivo acknowledgement a reconhecimento. Por hoje é isso, pessoal. Siga o canal para acompanhar curiosidades e estudar a língua inglesa de uma forma interessante e informativa. See ya!